João Calapisa é advogado em Cascais, e como é que é este encontro de um homem das leis, uma pessoa do direito, com esta ideia do micro-organismo? Eu, enfim, encontrei muito mais o micro-organismo depois de saber que vinha falar sobre micro-organismos. Fiquei a saber que nós vivemos todos com micro-organismos. E acho que, pronto, como advogado, acho que venho aqui defender os micro-organismos, portanto, em boa defesa do micro-organismo e do microbioma, venho aqui falar sobre o micro-organismo. Meu nome é João Marcos, sou advogado e exerço aqui na zona da Grande Lisboa, e vamos ter uma conversa sobre animais muito pequenos. E de que forma é que lhe parece que a questão quer de algumas questões, algumas leis que sejam mais interventivas, como aquelas que se relacionam com a forma como usamos diretamente os micro-organismos, quer para a produção de medicamentos, na produção de alimentos, ou mesmo na produção, no auxílio à produção agrícola. Como é que vê esse retornar a um mundo que é microbiano, mas que nós no fundo sempre utilizamos, mas não o conhecendo e não o tratando como tal? Que influência, como é que isso muda aquilo que é a legislação, e se há necessidade de termos leis específicas para lidar com essas diferentes atividades em que agora se recorre ao uso de micro-organismos? Eu acho que nós temos sempre muito receio daquilo que não vemos, e os micro-organismos, nós não os vemos. E, como tal, sempre tivemos uma perspectiva que é muito semelhante à que nós temos, àquela que teríamos sobre o ser humano se víssemos, por exemplo, pelos crimes que ele comete. Os micro-organismos foram descobertos há pouco tempo e só nos chamam a atenção não quando têm a sua função normal ou quando têm uma função útil, mas quando têm uma ação anormal sobre o nosso meio ou sobre nós próprios. Portanto, só nos chamam a atenção por aquilo que não é bom. E acho que a nossa primeira abordagem, e a primeira vez que nós ouvimos falar sobre micro-organismos, é para lavar as mãos, para ter medo deles e para os evitar. E não vale a pena, porque eles estão em todo lado. Evidentemente, nós somos, a maior parte, somos bactérias e vírus mais do que nós próprios, fazem parte da nossa diversidade genética, e acho que é essa perspectiva sobre o micro-organismo que está a mudar. Claro que nós temos a noção de que não tínhamos pão levedado sem micro-organismos, que não tínhamos queijo sem micro-organismos, cerveja, o que era grave, não havia boa destilação, eles ajudam-nos a produzir comida, também nos ajudam a limpá-la e a destruí-la e a devolvê-la ao seu meio, sob outra forma. De forma que o que eu acho é que com o tempo, e acho que costumamos a ter basicamente com mais conhecimento e menos ignorância, os micro-organismos não mudaram, continuam cá, exatamente da mesma forma. A nossa perspectiva sobre eles é que está a mudar, e estamos a perceber agora mais tarde que eles de facto são tremendamente úteis, que eles nos fazem saudáveis quando estão em nós, enquanto seres humanos, no nosso intestino, no nosso corpo, saudáveis ou doentes, que eles estão em todo lado, que fazem parte de um bom ar, de uma boa terra, e neste admirável mundo novo agora, à medida que vamos conhecendo, surge a possibilidade de também usar esse conhecimento para potenciar produções ou controle para um melhor ambiente. Eu acho que é uma perspectiva um bocado diferente, não no sentido de encontrar os criminosos que nos provocam doenças, que nos fazem tossir ou que nos obrigam a lavar as mãos, mas de encontrar soluções e saber então
como se controla a produção ou como se define um novo processo para o seu uso comercial, quando houver, ou outro. Mas, de qualquer forma, definitivamente, há um caminho para uma nova consciência sobre o nosso meio. Mas é engraçada essa perspectiva que mostra, porque nas aulas eu também me refiro muito aos micro-organismos maus, como dando o exemplo daqueles indivíduos que, enfim, são bons pais de família, são maridos fantásticos, advogados, pois não sei se caberá neste rol, mas pronto, desempenham funções muito meritórias na sociedade, mas mataram 5 pessoas e portanto são conhecidos por ter morto essas 5 pessoas e são aprisionados e são portanto essa atividade, essa façanha, não é? Marca definitivamente a forma como eles são olhados pela sociedade e não é que não seja uma forma, uma perspectiva que tem que ser olhada, mas isto para dizer que há vários trabalhos hoje em dia que mostram que mesmo os organismos que são considerados agentes patogénicos podem, em algumas circunstâncias, ter uma faceta boa, porque estão a impedir que outros mais perigosos se instalem e realmente têm ali um papel de defesa. E neste contexto aquilo que me ocorre perguntar-lhe é, então, e será que temos todos direito a um microbioma saudável? Como temos direito à água, à casa, ao pão, ao trabalho, também é verdade, temos uma nova canção do Sérgio Godinho, que falta o microbioma. Nós devíamos todos ter acesso, e eu não sei até que ponto é que o vamos controlar, mas temos o que temos agora e devemos ter acesso a um microbioma saudável, que era sinal de que estamos a respeitar o nosso meio ambiente e que estamos a ter também uma vida saudável quando possível. Eu acho que o que nós temos direito é à consciência do meio que nos envolve, que não temos. Os micro-organismos, de facto, são uma novidade e a forma como nós os vemos agora a agir em conjunto com outros micro-organismos e no seu meio, e perceber também que a sua envolvente faz com que eles sejam mais agressivos ou menos agressivos, ou que tenham uma ação boa ou má sobre o ser humano, ou sobre plantas ou sobre o meio em questão, faz com que possamos falar de um direito a um microbioma. Nós temos direito à consciência sobre o microbioma para podermos ter direito a um microbioma primeiro, acho que são dois percursos, mas acho que a universidade tem um grande papel, que é de facto ensinar-nos o que nós temos de facto à volta. No fundo são uma série de atores desconhecidos e são bilhões só no nosso corpo, portanto. Mas é engraçado porque em termos tecnológicos e com o desenvolvimento quer da economia circular, da bioeconomia e da biotecnologia, acaba por haver cada vez mais a necessidade de fazer a proteção da propriedade intelectual associada a processos que são desenvolvidos por micro-organismos. Com certeza que isto é um desafio para os advogados. Poderia ser. Eu tenho pessoalmente algumas dúvidas sobre patentes sobre seres vivos, neste caso micro-organismos ou partes de seres vivos, proteínas ou o que seja, mas com certeza teremos um uso à medida que se vão descobrindo e as pessoas dedicam energia e o seu poder inventivo e a sua pesquisa para descobrir métodos e formas de usar micro-organismos, de usar o meio a nosso favor e com consequências comerciais. Obviamente que vai ser necessário patentear e proteger pelo menos esse trabalho, de forma a também potenciar as energias necessárias e a economia para que as pessoas investiguem mais e que isso seja proveitoso.
Muitas dessas descobertas serão simplesmente processos ou formas de perceber a atuação de diversos micro-organismos em conjunto, ou a forma como agem na natureza, em nós, e não propriamente a produção de micro-organismos, que será uma coisa diferente. Também se vai lá chegar, e isso com certeza que nós, quando estivermos a produzir micro-organismos, que as patentes vão ser aceitas. Nos Estados Unidos acho que já são. Nós aqui estamos a patentear certamente processos e conhecimento. E sim, o seu uso vai ser comercial. Acho eu que não... Da forma como nós somos, vai acontecer. E está a acontecer, como é evidente. Então, e para terminar, agora que acabou de descobrir assim este mundo fantástico do micro-organismo, qual é o preferido daqueles que conhece? Bom, eu vou fazer um protesto porque eu já tinha aqui falado que micro-organismo é um nome muito complicado e soa mal. E os nomes que dão aos micro-organismos são... Deviam arranjar uns nomes mais familiares. Fica aqui a dica para termos micro-organismos com nomes simpáticos, mas não, ainda não ficou. Eu vou escolher o lactobacilo, porque está presente em nós sempre, desde o nascimento, e pronto. Assim sendo, é um bom companheiro de nascença e acompanha-nos desde então. Não tem nada a ver com queijo, nem iogurte, nem nada disso. Tem tudo a ver com isso tudo. Eu também ia para o bifidos, mais fácil de pronunciar. Tem tudo a ver com isso tudo. E sim, gosto muito dos iogurtes e do queijo e do leite. E nós somos mamíferos, ainda por cima. Eu acho que sim. Ainda por cima tem uma bela de uma forma e sendo microscópico, apesar de tudo, é bonito. E resta-nos agradecer muito a colaboração, o ter passado estes momentos connosco e partilhado as suas ideias também, para além de todo o trabalho que nos deixa para um ano que se aproxima. Obrigada. Obrigado, um grande dia do lactobacilo.